Somos constantemente desafiados a nos comparar com os outros, a medir nosso valor pelo que temos ou pelo que conseguimos alcançar. Mas a verdadeira força de uma mulher não está no que ela possui ou naquilo que o mundo pode oferecer, mas sim nas virtudes que ela carrega em seu espírito. Deus nos chama para algo muito mais profundo, algo que vai além da superfície. Ele nos convida a olhar para dentro, a cultivar qualidades que não podem ser compradas ou conquistadas, mas que surgem de um coração entregue a Ele. Essas virtudes são o reflexo do caráter divino, são como sementes que Ele semeia em nosso interior e que, com o tempo, produzem frutos abundantes. Muitas mulheres, no entanto, vivem à sombra da comparação e da insegurança. Sentem-se incompletas, porque o mundo as exige mais do que elas são capazes de entregar. A sociedade exige perfeição, sucesso e aparência. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira mulher de Deus é aquela que tem o coração firme, a mente sábia e a alma cheia de fé. Em tempos de tantas distrações, é fácil se perder no que é passageiro e se esquecer do que é eterno. Mas as mulheres que verdadeiramente se destacam são aquelas que, no silêncio de sua alma, buscam as virtudes que agradam a Deus. Agora vamos começar a descobrir essas 7 virtudes raras que farão você brilhar de dentro para fora e que, com certeza, mudarão sua vida para sempre. E antes de continuarmos, peço para que você se inscreva no canal e deixe um like. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado e vamos nessa. 1. Sabedoria, o dom que guia decisões. A sabedoria é o dom que Deus concede àqueles que buscam sinceramente a sua orientação. Ela não vem com a idade ou a experiência de vida, mas com a entrega a Deus e a busca constante pela sua vontade. Salomão, em 1 Reis 3:9, nos ensina que quando pedimos sabedoria a Deus, Ele não apenas nos dá aquilo que precisamos, mas também nos surpreende com bênçãos que nem imaginávamos. Mulheres de Deus, busquem a sabedoria antes de tomarem qualquer decisão importante. Quando agem sem buscar a direção divina, o risco de serem guiadas por pressões externas ou desejos pessoais é grande. É necessário que, antes de cada passo, vocês se voltem para Deus em oração, buscando a clareza que só Ele pode dar. Não se deixe consumir pela urgência do momento, nem pela pressão de escolher rapidamente. A sabedoria que vem de Deus traz paz ao coração, mesmo quando o caminho parece incerto. Na prática, a sabedoria de Deus se revela nas escolhas cotidianas, nas atitudes que tomamos, no modo como lidamos com os outros. E quando uma mulher decide viver segundo essa sabedoria, sua vida se torna uma expressão do caráter de Deus, que a capacita a fazer a diferença no mundo ao seu redor. A sabedoria divina a conduz por caminhos que a levarão a um futuro de paz, prosperidade e propósito. Mulher, lembre-se, sabedoria não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar que, ao buscar a direção de Deus, Ele nunca nos deixará sem guia. Sabedoria é o alicerce que pode transformar uma vida comum em algo extraordinário, porque Deus transforma aqueles que buscam a sua orientação. 2. Discernimento, saber quem e o que permitir na sua vida. O discernimento é o presente divino que ilumina o caminho, mostrando o que deve ser seguido e o que deve ser evitado. Esther, em Esther 4:16, teve o discernimento de perceber que o momento da ação era agora, mesmo diante de grandes riscos. Ela não se deixou levar pela ansiedade ou pelo medo, mas confiou que Deus a guiaria para fazer a escolha certa. Mulheres, o discernimento não é apenas uma qualidade desejada, é uma necessidade em tempos como os nossos. Vocês precisam aprender a ouvir a voz de Deus, acima de todas as outras influências ao seu redor. Não é suficiente agir apenas pelo impulso ou pelas emoções do momento. O discernimento vai além disso. Ele traz clareza sobre onde investir seu tempo, sua energia e seus sentimentos. Na prática, é saber em quem confiar,
onde se colocar e o que permitir entrar na sua vida. Mulheres com discernimento sabem quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Elas não têm medo de cortar o que não vem de Deus e, por isso, encontram paz, mesmo nos momentos mais desafiadores. Discernir é saber distinguir as vozes que querem guiá-las. E mais importante, discernir é também ser capaz de perceber as ciladas do inimigo. O discernimento protege seu coração, ajuda a construir relacionamentos saudáveis e fortalece sua vida espiritual. Quando você pratica o discernimento, começa a fazer escolhas que alinham sua vida com os planos de Deus e não com as armadilhas do mundo. Essa virtude, mulher de Deus, fará toda a diferença em sua vida. É o discernimento que a capacita a enxergar além das aparências e a caminhar com confiança, sabendo exatamente onde deve estar e o que deve fazer. 3. Coragem. Enfrentar desafios com fé. A coragem é uma virtude que, muitas vezes, exige que você enfrente o medo de frente. Ela não se define pela ausência de medo, mas pela disposição de agir apesar dele. Débora, em Juízes 4:8-9, foi uma mulher de coragem, liderando um exército quando muitos homens hesitaram. Ela não deixou o medo ditar seu comportamento, mas confiou em Deus e avançou para cumprir o seu chamado. Mulheres de fé, vocês foram chamadas para ser corajosas. A coragem que Deus oferece não é sobre ser destemida por si mesma, mas sobre confiar nele mesmo quando as circunstâncias são intimidantes. Cada desafio, por mais difícil que pareça, é uma oportunidade de ver Deus agir poderosamente em sua vida. Na prática, isso significa dar um passo de fé, quando todos ao seu redor dizem que não é possível. Significa tomar decisões, mesmo quando o medo tenta paralisá-las, confiando que Deus está com vocês em cada passo dado. A coragem não significa não ter medo, mas ter confiança em quem nos fortalece para enfrentar qualquer adversidade. Mulher, saiba que em cada desafio que você enfrenta, Deus está do seu lado, lhe concedendo a força e a coragem necessárias. Quando você decide agir com coragem, mesmo diante do desconhecido, você permite que Deus mostre sua fidelidade de maneira sobrenatural. Coragem, portanto, é mais do que uma atitude diante do perigo. É uma expressão de fé em ação, onde você coloca sua confiança em Deus, sabendo que Ele é o autor do seu destino. Quando você age com coragem, a sua vida se torna um testemunho do poder de Deus. 4. Humildade, a chave para a grandeza. A humildade é a raiz de todas as outras virtudes. Ela é a base sobre a qual todo o caráter cristão é edificado. Maria, em Lucas 1:38, nos dá o exemplo perfeito de humildade ao aceitar o plano de Deus para sua vida sem hesitar, sem buscar glória ou reconhecimento. Ela não se preocupava com a fama ou com os holofotes. Seu coração estava voltado para servir a Deus. Mulheres de Deus, a humildade é o que abre as portas para uma vida cheia de propósito. Sem ela, todas as outras virtudes se tornam vazias. Ser humilde significa reconhecer que tudo o que você tem vem de Deus, e não de suas próprias forças ou méritos. É admitir que, sem Ele, nada podemos fazer. Na prática, ser humilde é servir aos outros sem esperar algo em troca. É reconhecer que você não é superior a ninguém e que sem Deus não seria nada. Essa é a verdadeira grandeza no reino de Deus, servir sem esperar aplausos. A humildade é a virtude que transforma qualquer ato comum em algo extraordinário diante de Deus. Mulher, entenda que a humildade não é fraqueza, mas força disfarçada. A mulher humilde tem uma força que vem de saber que, sem Deus, nada pode fazer. E é essa força que a torna capaz de impactar o mundo ao seu redor. Ser humilde diante de Deus é estar disposta a ser usada por Ele em qualquer circunstância. Quando você se entrega com humildade, Ele a exalta e a leva a lugares que você nunca imaginou. 5. Paciência, a virtude que sustenta a esperança.
A paciência é a força silenciosa que mantém o coração firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ela é a capacidade de esperar sem desesperar, de confiar em Deus mesmo quando o tempo parece estar contra nós. Ana, em 1 Samuel 1:20, nos dá o exemplo de como a paciência pode ser recompensada, pois após anos de espera e oração, Deus finalmente a abençoou com um filho. Mulheres, a paciência não é passividade. Ela é uma expressão de fé em ação, confiando que Deus tem o melhor para cada uma de vocês, no tempo dele. É fácil perder a esperança quando as coisas não acontecem na velocidade que esperamos. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, sabe exatamente o momento certo de agir em nossas vidas. Na prática, a paciência é aquilo que sustenta a sua esperança durante o processo. Ela permite que você se fortaleça, mesmo quando as promessas ainda não se concretizaram. A paciência é o que mantém o seu coração firme e em paz, sabendo que, enquanto você espera, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o melhor para você. Mulher, entenda que a espera não é uma perda de tempo, mas uma preparação divina para algo maior. Deus usa a paciência para moldar sua fé, sua confiança e sua capacidade de ver além das circunstâncias momentâneas. Quando você mantém sua esperança viva, mesmo em tempos de espera, você está demonstrando uma fé inabalável, que Deus honra. Às vezes, o maior teste de fé é justamente o tempo de espera. Mas lembre-se, a paciência não significa inação. Significa continuar a confiar e a caminhar, mesmo quando o caminho parece longo e difícil. 6. Generosidade, dar sem esperar, nada em troca. A generosidade é uma das virtudes mais raras e poderosas que uma mulher pode ter. Ela é o reflexo do coração de Deus, que é generoso em seu amor e em suas bênçãos. A viúva que deu suas últimas moedas em Marcos 12:43-44 nos ensina que a verdadeira generosidade não se mede pela quantidade, mas pela disposição do coração. Mulheres de Deus, a generosidade vai muito além do que dar algo material. Ela se reflete na disposição em oferecer seu tempo, seu amor e suas orações aos outros, sem esperar nada em troca. Quando você se torna generosa, você não apenas abençoa a vida de quem recebe, mas também experimenta a alegria que vem de refletir o caráter de Cristo. Na prática, ser generosa significa dar com o coração, não esperando reconhecimento ou recompensas. É sobre ser sensível às necessidades dos outros e estar disposta a estender a mão, mesmo quando a própria vida está cheia de desafios. Deus vê e honra cada gesto de generosidade, por menor que seja. Mulher, saiba que a generosidade é a chave para abrir portas que nenhuma riqueza poderia abrir. A generosidade transforma corações, cura feridas e espalha a luz de Cristo por onde você passa. Ela é um testemunho poderoso do amor de Deus que habita em você. Quando você age com generosidade, você se torna um canal de bênçãos. E ao dar sem esperar nada em troca, você reflete o amor incondicional de Deus para com todos ao seu redor. 7. Fé inabalável, o pilar de uma vida transformada. A fé inabalável é a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ela não se baseia no que vemos, mas na confiança de que Deus é quem Ele diz ser. E Ele sempre fará o que prometeu. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5:34, nos ensina que uma fé inabalável pode quebrar barreiras e realizar milagres. Mulheres, a fé inabalável é o alicerce de uma vida transformada. É a fé que move montanhas, que cura feridas e que faz o impossível acontecer. Quando você mantém a fé, mesmo nos momentos mais difíceis, você está dizendo ao mundo que, para Deus, nada é impossível. Na prática, uma fé inabalável é aquela que se mantém firme, mesmo quando a tempestade está forte. Ela é a confiança de que,
Mesmo que os ventos da adversidade soprem, você permanecerá de pé, com os olhos fixos em Deus, o autor e consumador da sua fé. Mulher de Deus, nunca subestime o poder de uma fé inabalável. Quando você crê, mesmo quando tudo parece dizer o contrário, você está liberando o poder de Deus para agir em sua vida de maneiras surpreendentes. A fé inabalável é o que permite que você veja milagres, não como algo distante, mas como uma realidade diária. Em cada desafio, em cada luta, lembre-se, a fé é a chave que abre as portas de um futuro extraordinário. Quando você mantém sua fé em Deus, Ele responde com seu poder transformador e revela sua glória através de sua vida. Essas 7 virtudes raras são mais do que qualidades desejáveis. Elas são a essência de uma mulher extraordinária aos olhos de Deus. Sabedoria, discernimento, coragem, humildade, paciência, generosidade e fé inabalável são as chaves que abrem portas para uma vida cheia de propósito e bênçãos. Mulheres de Deus, o caminho para uma vida transformada começa no seu coração. Cada uma dessas virtudes pode ser cultivada com oração, entrega e confiança em Deus. Não importa o quanto você tenha falhado no passado, o que importa é o compromisso que você faz hoje para se tornar a mulher que Deus a criou para ser. Deus não espera que você seja perfeita, mas Ele espera que você busque sua presença e se deixe moldar por Ele. A transformação começa quando você escolhe, de coração aberto, viver segundo os princípios de Deus e permitir que Ele conduza sua vida. Se esse vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdos que vão fortalecer sua caminhada espiritual. Mas que pode acontecer instantaneamente, não amanhã, não na próxima semana, mas aqui e agora. Alguns podem dizer que isso é impossível, que a cura leva tempo, que a doença segue um curso natural. Mas deixe-me lembrá-lo, não servimos a um Deus natural, servimos a um Deus sobrenatural. E quando Ele se move, quando seu poder é liberado, não há demora, não há espera. A cura acontece num piscar de olhos. Ao longo da história, vimos momentos em que o poder de Deus rompe as limitações do entendimento humano. A Bíblia está repleta de relatos de homens e mulheres que foram libertados de enfermidades, não através de longos tratamentos ou recuperações lentas, mas através de um único encontro com a presença de Deus. Em Marcos 10, 52, lemos sobre Bartimeu, o cego que clamou a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça? E quando o homem respondeu que queria ver, Jesus disse simplesmente: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, Bartimeu recuperou a visão. Em Lucas 17, 10 leprosos clamaram a Jesus por misericórdia. Ele simplesmente lhes disse: Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto iam pelo caminho, foram purificados. Não houve um ritual prolongado, apenas uma declaração e uma ação de fé. Quando Jesus andou na terra, Ele demonstrou isso repetidamente. Um cego clamou a Ele e em um instante Ele viu. Uma mulher que sofreu por 12 longos anos esticou-se com fé, tocou a barra de sua veste e imediatamente o sangramento parou. Um homem paralisado por décadas ouviu as palavras: Levante-se e ande, e instantaneamente suas pernas recuperaram a força. Agora, deixe-me perguntar, o que mudou entre aquela época e hoje? Deus perdeu seu poder? Ele se tornou silencioso? Não, meus amigos. O mesmo poder que curava nas ruas de Jerusalém está vivo hoje. O mesmo Jesus que falava aos enfermos e os via restaurados ainda está curando agora mesmo. O problema não é que Deus tenha parado de curar. O problema é que nós paramos de acreditar. Fomos condicionados a duvidar do milagroso, a esperar atrasos, a pensar que a cura é um processo e não um momento. Mas quando a fé encontra o poder de Deus,
Não há processo, há apenas transformação. Em João 5, Jesus encontrou um homem que estava doente por 38 anos, deitado à beira do tanque de Betesda. Este homem tinha aceitado sua condição como permanente. Quando Jesus perguntou, "Você quer ser curado?", o homem não respondeu diretamente, mas explicou por que não conseguia entrar no tanque. Ele estava fixado no processo, mas Jesus estava focado no momento. Jesus simplesmente ordenou, "Levante-se, pegue sua esteira e ande." E imediatamente o homem ficou curado. Alguns de vocês aqui hoje podem estar lutando contra doenças. Talvez vocês tenham carregado dor por anos. Talvez os médicos tenham dito que não há cura. Mas quero que você ouça. Existe um nome que é maior que o câncer. Existe um nome que é mais forte que a doença cardíaca. Existe um nome que detém mais poder que qualquer diagnóstico. E esse nome é Jesus. Em Filipenses 2, 9 e 10, a Bíblia diz, "Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra." Quando invocamos seu nome, a doença não tem escolha senão se curvar. Quando declaramos seu poder de cura, a enfermidade deve fugir. Agora, você pode estar pensando, "Mas eu já orei antes e nada aconteceu." Talvez você tenha clamado por cura apenas para sentir que suas orações bateram no teto. Deixe-me dizer algo. Fé não se trata de quão alto você ora ou quantas vezes você diz as palavras. Fé é saber profundamente em seu espírito que quando Deus fala, está feito. Jesus nunca implorou para que a cura acontecesse. Ele nunca suplicou ao Pai para tornar alguém inteiro. Ele simplesmente declarou, "Seja curado." E naquele momento, a cura veio. Esse é o tipo de oração que precisamos fazer. Uma oração de autoridade, uma oração de confiança, uma oração que não pede, mas ordena em nome de Jesus. Lembro-me de ouvir sobre uma mulher em São Paulo que sofria de uma condição degenerativa na coluna. Por 3 anos, ela mal conseguia andar, dependendo totalmente de muletas. Os médicos haviam lhe dito que sua condição só pioraria. Num culto de domingo, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do crente em Cristo, algo despertou em seu coração. Quando o momento de oração chegou, ela não pediu timidamente. Em vez disso, ela declarou, "Em nome de Jesus, ordeno que esta enfermidade deixe meu corpo agora." Naquele exato momento, um calor percorreu sua espinha. Ela soltou as muletas e, pela primeira vez em 3 anos, caminhou sem dor. Não por causa de medicamentos, não por causa do tempo, mas pelo poder de Deus liberado através de uma oração de autoridade. Em Hebreus 11, 1, lemos, "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não espera para ver para então crer. A fé crê primeiro e então vê." Existe uma verdade que muitos crentes não conseguem compreender e, por causa disso, andam em fraqueza quando deveriam andar em poder. A verdade é esta: Deus nos deu autoridade sobre a enfermidade. Não apenas esperança, não apenas uma possibilidade, mas autoridade real e tangível. A mesma autoridade que Jesus carregava quando andou nesta terra é a mesma autoridade que ele deu a você e a mim. E quando entendemos isso, quando realmente acreditamos nisso, a doença não pode permanecer em nossa presença. A cura não é apenas algo que pedimos, é algo que ordenamos em nome de Jesus. Pense nisso por um momento. Quando Jesus encontrou enfermidades, ele implorou ao Pai por cura. Ele fez longas orações desesperadas, esperando que talvez, apenas talvez, a pessoa melhorasse? Não. Ele falou com autoridade. Ele disse ao cego, "Veja." E eles viram. Ele disse ao leproso, "Seja limpo." E a doença desapareceu. Ele disse aos mortos, "Levante-se." E eles se levantaram. Não houve hesitação, não houve demora. Por quê?
Porque Jesus sabia que a enfermidade não tinha poder na presença de Deus. Ele entendeu que o reino dos céus já havia estabelecido vitória sobre a doença e ele andou nessa realidade. Mas aqui está a parte que muitos não percebem. Jesus não manteve essa autoridade para si mesmo. Ele a passou adiante. Em Lucas 10:19, ele disse: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Ele estava dizendo: estou dando a vocês domínio sobre tudo o que se opõe ao reino de Deus, incluindo a enfermidade. E em Marcos 16, 17 e 18, ele deixou ainda mais claro: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Note bem, ele não disse: eles podem impor as mãos sobre os enfermos, e talvez eles melhorem eventualmente. Ele disse: eles ficarão curados. Mas aqui está o problema. A maioria dos crentes não anda nesta autoridade. Eles oram por cura como se estivessem pedindo algo incerto, como se esperassem que talvez, se Deus estiver de bom humor, ele possa responder. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele não disse para pedir à enfermidade, com educação, se ela consideraria ir embora. Ele disse para falar à montanha, e ela se moverá. Fale, declare, ordene, porque quando falamos em nome de Jesus, não estamos falando em nosso próprio poder, estamos falando no dele. Há um momento no livro de Atos que mostra isso perfeitamente. Pedro e João estavam indo ao templo quando viram um homem que havia sido aleijado desde o nascimento. Ele estava mendigando, procurando algum pequeno alívio em seu sofrimento. Mas Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E a Bíblia diz que imediatamente seus pés e tornozelos receberam força. Ele não lutou para ficar de pé. Ele não esperou que a cura acontecesse gradualmente. Ele saltou de pé e começou a pular e louvar a Deus. Agora, deixe-me perguntar algo. Pedro parou para orar primeiro? Ele disse: deixe-me verificar se é a vontade de Deus para que este homem seja curado. Não. Ele já sabia que era a vontade de Deus. Ele já sabia a autoridade que tinha em nome de Jesus. E porque ele agiu em fé, o homem foi curado em segundos. Essa mesma autoridade foi dada a nós. E ainda assim, com muita frequência, hesitamos, duvidamos. Permitimos que o medo e a dúvida se infiltrem e damos à enfermidade mais poder do que ela realmente tem. Mas hoje, isso muda. Hoje, você começará a andar na autoridade que lhe foi dada através de Jesus Cristo. Alguns de vocês estão aqui hoje e têm vivido sob o peso da enfermidade, sob as mentiras do inimigo que dizem que a cura está fora de alcance. Mas estou aqui para dizer que a enfermidade não tem o direito de permanecer em seu corpo. É um intruso, é uma força ilegal tentando ocupar um lugar onde o poder de Deus deve reinar. E quando você fala com a autoridade de Jesus, essa enfermidade não tem escolha se não partir. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora mesmo. A autoridade já é sua, mas a autoridade deve ser exercida. Você não pode sentar e esperar que a cura aconteça por conta própria. Você deve se levantar em fé e declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Você deve ordenar a enfermidade que saia, assim como Jesus fez, assim como Pedro fez, assim como todo crente foi capacitado a fazer. Porque quando você entende quem você é em Cristo, quando você anda no poder que Ele lhe deu, a cura não é uma questão, é uma certeza. Então eu lhe pergunto, você reivindicará essa autoridade hoje? Você falará à enfermidade em seu corpo e ordenará que ela saia em nome de Jesus? Porque se você fizer isso,
A cura não é apenas possível, ela é inevitável. A cura não é um mistério, não é um evento raro reservado para poucos escolhidos. É uma promessa, uma realidade, um presente que já nos foi dado através de Jesus Cristo. O versículo de Salmos 107:20 nos diz: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. A palavra de Deus tem poder curativo. Quando você a declara com autoridade, ela não volta vazia. Lembro-me de um jovem em Recife que sofria de epilepsia severa desde a infância. Seus pais haviam consultado os melhores neurologistas, tentado todos os medicamentos disponíveis, mas os ataques continuavam, às vezes ocorrendo várias vezes por dia. Durante um retiro de jovens, o pastor falou sobre a autoridade do nome de Jesus. Inspirado, este jovem se levantou no meio da congregação e declarou: em nome de Jesus, eu não sou mais um epiléptico, sou curado pelo sangue de Cristo. Naquele exato momento, ele sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De pé, ele começou a chorar, percebendo que algo fundamental havia mudado. Isso aconteceu há 8 anos e desde aquele dia ele nunca mais teve uma única convulsão. Os médicos ficaram perplexos, incapazes de explicar o que aconteceu. Mas nós sabemos, foi o poder de Deus manifestado através da declaração de fé. Isaías 53:5 declara: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Note que o texto não diz seremos curados um dia, diz fomos curados no passado. Já aconteceu. Na cruz, Jesus não apenas pagou por nossos pecados, mas também por nossas enfermidades. A cura não é uma promessa futura, é uma realidade presente. E se você acreditar nessa verdade, se você se apoderar dela pela fé, então a cura pode vir a você neste exato momento. Você não precisa esperar pelo ambiente perfeito. Você não precisa que um ministro imponha as mãos sobre você. O mesmo Jesus que curou com uma palavra está aqui agora. E tudo o que é preciso é um momento de fé, uma oração de autoridade para ver a doença desaparecer em segundos. Meus amigos, isto não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. E hoje, essa promessa é para você. Existe uma verdade que muitos buscadores de cura nunca compreendem plenamente. Uma verdade que, quando apreendida, revoluciona não apenas como oramos, mas como recebemos os milagres de Deus. A cura não é um evento distante, reservado apenas para os santos de antigamente. Não é algo que devemos mendigar ou implorar. É algo que devemos tomar posse com autoridade, com a ousadia que vem de conhecer quem somos em Cristo. Se a cura está tão prontamente disponível, por que tantos lutam para recebê-la? Por que alguns oram e veem milagres instantaneamente, enquanto outros sentem como se suas orações não fossem além do teto? A diferença não está na disposição de Deus para curar. Ele já declarou sua vontade. A diferença está em como abordamos a cura, porque existem princípios, chaves que destrancam o poder de Deus em nossas vidas. E quando utilizamos essas chaves, a cura não leva anos, meses ou até mesmo dias. Ela acontece em segundos. A primeira chave: entender que já está feito. Uma das primeiras chaves para desbloquear a cura é entender que ela já está feita. Quando Jesus pendia na cruz e declarou, "Está consumado", ele não estava falando apenas sobre a salvação. Estava falando sobre tudo que o pecado trouxe a este mundo. Enfermidade, doença, dor. Ele carregou tudo. No Salmo 103, 2, 3, Davi exclama: "Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças." Note bem, o mesmo Deus que perdoa também cura.
E assim, como não questionamos a capacidade ou a vontade de Deus de perdoar, também não devemos questionar sua capacidade ou vontade de curar. No livro de Isaías 53, 4, 5, o profeta declara: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, e pelas suas feridas fomos curados. Este texto não está falando de uma cura espiritual abstrata. Está falando de enfermidades físicas, de dores tangíveis que Jesus carregou em seu próprio corpo na cruz. O apóstolo Pedro, escrevendo muito depois da crucificação, cita esta passagem e diz: por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2, 24. Note o tempo verbal. Foram curados. Não serão curados um dia. Não podem ser curados se Deus quiser. Mas foram curados. Já aconteceu. Isso significa que a cura não é algo que estamos esperando que Deus faça. Ele já fez. Nosso trabalho não é implorar por isso, mas recebê-lo. Pense nisso como um presente. Se alguém lhe entrega um presente, você não precisa trabalhar por ele, não precisa merecê-lo, nem mesmo precisa se perguntar se ele pertence a você. Tudo o que você precisa fazer é estender a mão e pegá-lo. Mas o que acontece se você se recusa a pegar? Isso significa que o presente não existe? Não. Significa simplesmente que você não reivindicou o que já é seu. A cura funciona da mesma maneira. Deus já a providenciou, mas precisamos tomá-la pela fé. Conheço um homem em Curitiba que sofria de uma doença autoimune devastadora. Por anos, ele ia de médico em médico, tentando tratamentos cada vez mais agressivos, apenas para ver sua condição piorar. Um dia, ele ouviu uma mensagem sobre Isaías 53 e como Jesus já havia carregado nossas enfermidades. Pela primeira vez, ele entendeu que não estava esperando que Deus o curasse no futuro. A cura já havia sido comprada na cruz. Naquele momento, algo mudou em seu coração. Ele parou de pedir por cura e começou a agradecer a Deus pela cura que já lhe pertencia em Cristo. Em questão de dias, os sintomas começaram a retroceder e em 3 semanas, para o espanto de seus médicos, não havia nenhum sinal da doença em seu corpo. O que mudou? Não foi a vontade de Deus. Ela sempre foi que ele fosse curado. Foi a compreensão do homem. Ele finalmente entendeu que não estava esperando que Deus fizesse algo novo, mas sim recebendo o que Jesus já havia conquistado. A segunda chave, a fé que prevalece. Isso nos leva à segunda chave, a fé. A fé é a ponte entre a promessa de Deus e nossa realidade. Jesus disse em Marcos 11, 24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Observe que ele não disse, creiam que talvez receberão. Ele disse, creiam que já o receberam. Isso significa que no momento em que você ora, deve crer que está feito, mesmo antes de ver a evidência. É aqui que tantas pessoas perdem a oportunidade. Elas oram por cura, mas esperam se sentir melhor antes de acreditar que estão curadas. Esperam que os sintomas desapareçam antes de agradecer a Deus, mas a fé não espera por provas. A fé é a prova. Hebreus 11:1 nos diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é esperança. Esperança diz, um dia Deus me curará. Fé diz, pela autoridade das feridas de Jesus, estou curado agora. A fé olha para o invisível e o declara como realidade. É como Abraão, de quem a Bíblia diz, chamou à existência as coisas que não existem como se existissem. Romanos 4:17. Ele não negou a realidade dos fatos. Seu corpo estava velho, Sara era estéril, mas ele se recusou a deixar os fatos terem a última palavra. Ele olhou além deles para a promessa de Deus. Muitos de nós fazemos o oposto. Focamos nos sintomas,
no diagnóstico, na dor, e deixamos esses fatos ofuscar a promessa de Deus. Mas a fé olha além do natural para o sobrenatural. Ela não nega a existência da montanha, ela ordena que a montanha se mova. Quando Jesus disse aos 10 leprosos para irem mostrar-se aos sacerdotes, a Bíblia diz que, enquanto iam, ficaram purificados. Lucas 17:14. Não antes, não depois que viram resultados. Enquanto agiram em fé, a cura foi ativada. Então deixe-me perguntar, você está esperando que a cura venha ou está andando na crença de que ela já é sua? Porque a fé não diz, eu serei curado um dia. A fé diz, eu estou curado agora. E quando a fé fala, o poder de Deus se move. Conheço uma mulher de Salvador que foi diagnosticada com um tumor cerebral. Os médicos disseram que era inoperável, que ela teria, no máximo, 6 meses de vida. Mas esta mulher conhecia o poder da fé. Em vez de aceitar o prognóstico dos médicos como definitivo, ela começou a declarar: pelas feridas de Jesus, estou curada. Este tumor não tem autoridade em meu corpo. Todos os dias, ela olhava no espelho e dizia: você está olhando para uma mulher saudável. Este corpo pertence a Deus e nenhuma doença tem o direito de permanecer aqui. Para os outros, parecia loucura. Alguns até sugeriram que ela estava em negação. Mas ela estava apenas praticando a fé bíblica, chamando à existência as coisas que não existem como se existissem. 3 meses depois, quando voltou para mais exames, os médicos ficaram atônitos. O tumor tinha simplesmente desaparecido. Não diminuído, não entrado em remissão, desaparecido. O médico, um homem que não era religioso, disse a ela: não posso explicar isto. Pela ciência, você deveria estar piorando, não melhorando. O que você fez? Ela simplesmente respondeu: eu aceitei a cura que Jesus já me deu. A terceira chave, o poder da palavra declarada. A terceira chave é falar a palavra de Deus. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que falamos determina o que experimentamos. Muitas pessoas cancelam suas próprias orações pelas palavras que falam. Elas oram por cura, mas depois dizem coisas como: espero que isso funcione, ou não sei se algum dia vou melhorar. Essas palavras criam dúvida, abrem a porta para o medo. Mas quando você declara a palavra de Deus sobre seu corpo, quando diz, pelas suas feridas estou curado, ou nenhuma arma forjada contra mim prosperará, você está alinhando suas palavras com o céu. E quando suas palavras se alinham com o céu, milagres acontecem. Pense em Jesus. Quando enfrentou enfermidades, ele não descreveu o problema, ele falou a solução. Quando estava diante de um homem morto, ele não falou sobre a morte, ele ordenou vida. Quando viu tempestades rugindo, ele não reclamou do vento, ele disse: acalme-se, fique tranquilo. Se Jesus precisava falar, quanto mais nós. Não falamos o que sentimos, falamos o que Deus disse. E quando fazemos isso, a enfermidade não tem escolha senão partir. No livro de Josué, Deus dá uma instrução notável: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que você cumpra tudo o que nele está escrito. Só então você prosperará e terá bom êxito. Josué 1:8. Observe a conexão. O que você fala, o que você medita, determina seu sucesso. Isso não é pensamento positivo ou algum tipo de lei do universo. É a lei espiritual estabelecida por Deus. Nossas palavras têm poder porque somos criados à imagem de Deus. E Deus criou através da palavra falada. Quando ele disse, haja luz, a luz apareceu. Da mesma forma, quando falamos a palavra de Deus com autoridade, estamos liberando o poder criativo para transformar nossa realidade.
Conheço um pastor em Fortaleza que desenvolveu um método simples, mas poderoso para sua congregação. Ele pede que as pessoas escrevam versículos de cura em cartões pequenos. Versículos como Isaías 53:5, Salmo 103:3, Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te cura. Então ele os instrui a falar esses versículos em voz alta, 3 vezes ao dia, como se fossem verdade para eles pessoalmente. Não Deus cura, mas Deus me cura. Não pelas suas feridas somos curados, mas pelas suas feridas eu sou curado. Os resultados foram extraordinários. Pessoas que sofriam de doenças crônicas por décadas começaram a experimentar alívio. Condições que os médicos tinham declarado permanentes começaram a desaparecer. E tudo começou com algo tão simples quanto alinhar suas palavras com a palavra de Deus. A quarta chave, removendo a dúvida e o medo. A quarta chave é remover a dúvida e o medo. A dúvida é o ladrão de milagres. Tiago 1:6-7 nos diz: quando pedir, creia, não duvide, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tal pessoa não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Esta é uma declaração forte, mas é a verdade. Se permitirmos que a dúvida permaneça, ela bloqueará nossa cura. Mas a boa notícia é que a fé e o medo não podem ocupar o mesmo espaço. No momento em que você decide confiar plenamente em Deus, a dúvida perde seu poder. No momento em que você substitui o medo pela fé, a cura flui livremente. A Bíblia diz em 1 João 4,18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando entendemos o amor perfeito de Deus por nós, o medo não pode permanecer. Muitas vezes, o que alimenta o medo e a dúvida é uma visão distorcida de Deus. Vemos Deus como um juiz distante, difícil de agradar, relutante em nos abençoar. Mas essa não é a imagem que Jesus nos deu. Ele disse, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11:13. Deus não está relutante em curar. Ele não está segurando a cura, querendo ver quanto tempo podemos suportar a dor. Ele é um Pai amoroso que já providenciou tudo o que precisamos através de Jesus. Em Mateus 8, um leproso veio a Jesus e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Note que ele não questionou o poder de Jesus. Tu podes. O que ele questionou foi a vontade de Jesus. Se quiseres. A resposta de Jesus é reveladora. Quero. Seja purificado. Imediatamente ele foi curado. A vontade de Deus não é um mistério. Jesus é a perfeita expressão da vontade de Deus. E o que Jesus fez? Ele curou a todos que vieram a ele. Mateus 4:23 diz, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Quando removemos a dúvida sobre a vontade de Deus, quando compreendemos que Ele quer que estejamos bem, a fé pode crescer sem obstáculos. Isso me lembra de uma jovem mãe em Manaus que tinha uma filha com uma condição rara que causava convulsões constantes. Ela orou, ela clamou, ela implorou a Deus por cura, mas a condição da menina só piorava. Um dia, um amigo lhe perguntou, você acredita que é a vontade de Deus que sua filha esteja doente? A mãe ficou chocada com a pergunta. Claro que não, ela respondeu. Então, disse o amigo, por que você está orando como se precisasse convencer Deus a curá-la? Ele já quer isso mais do que você. Naquele momento, a mãe percebeu que suas orações haviam sido baseadas em uma premissa falsa, que Deus precisava ser persuadido a curar. Ela começou a orar de maneira diferente. Em vez de implorar,
Ela começou a agradecer a Deus pela cura que já estava disponível através de Jesus. Ela começou a declarar a palavra de Deus sobre sua filha com confiança e autoridade. Em uma semana, as convulsões começaram a diminuir. Em um mês, elas pararam completamente. Os médicos não puderam explicar o que aconteceu, mas esta mãe sabia. Ela havia removido a barreira da dúvida e permitido que a fé fluísse livremente. A quinta chave: orando com autoridade. Isso nos leva à quinta chave: orar com autoridade. Muitos cristãos não entendem a autoridade que possuem em Cristo. Eles oram como mendigos, implorando a Deus que faça algo, quando na verdade Ele já lhes deu autoridade para agir em seu nome. Em Lucas 10:19, Jesus declara: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Esta não é uma promessa para algum dia no futuro, é uma realidade presente. Eu lhes dei, já está feito. A doença, tanto quanto o pecado, é resultado da queda. É parte do reino das trevas. E quando Jesus morreu na cruz, Ele derrotou as forças das trevas de uma vez por todas. Colossenses 2:15 diz que Ele despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esta é a base de nossa autoridade. Não é algo que ganhamos por nosso próprio mérito ou esforço. É algo que nos foi dado através do que Jesus fez. E quando oramos em seu nome, não estamos usando um encantamento mágico. Estamos exercendo a autoridade que Ele nos deu. Quando Pedro disse ao homem aleijado: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande! Atos 3:6. Ele não estava esperando que Deus talvez decidisse curar o homem. Ele estava liberando o poder e a autoridade que já lhe haviam sido dados em Cristo. Quando oramos por cura, não estamos tentando convencer Deus a fazer algo que Ele é relutante em fazer. Estamos alinhando nossa vontade com a sua, que já é curar, e então estamos exercendo a autoridade que Ele nos deu para ver essa vontade manifestada na terra. Em Marcos 11:23, Jesus diz: digo-lhes a verdade, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Note que Jesus não diz para pedir a Deus para mover a montanha. Ele diz para falar diretamente à montanha. Da mesma forma, quando enfrentamos doença, não precisamos apenas pedir a Deus que a remova. Podemos falar diretamente à doença, em nome de Jesus, e ordenar que saia. Isso pode parecer ousado, até presunçoso para alguns. Mas não é presunção quando estamos agindo sob a autoridade delegada. Um policial que ordena que um motorista pare não está sendo presunçoso, porque ele está agindo sob a autoridade que lhe foi dada. Da mesma forma, quando ordenamos que a doença saia em nome de Jesus, não estamos sendo presunçosos. Estamos simplesmente exercendo a autoridade que Cristo nos deu. Conheço um homem em Belo Horizonte que sofria de dores crônicas nas costas por mais de uma década. Ele havia tentado tudo, medicamentos, fisioterapia, até cirurgia, mas nada trouxe alívio duradouro. Um dia, ele estava lendo Marcos 11 e foi atingido pela instrução de Jesus para falar diretamente à montanha. Ele pensou: se devo falar diretamente à montanha, devo falar diretamente à minha dor. Então ele colocou a mão nas costas e disse: dor, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia do meu corpo. Eu declaro que pelas feridas de Jesus eu fui curado. Espinha, seja alinhada. Músculos, sejam relaxados. Ele não sentiu nada diferente imediatamente, mas continuou a fazer essas declarações várias vezes ao dia, acreditando que sua cura já havia sido assegurada na cruz. Em menos de uma semana, a dor que o atormentara por 10 anos havia desaparecido completamente. E não era apenas um alívio temporário.
Anos depois, ele permanece livre da dor. O que mudou? Ele finalmente entendeu a autoridade que tinha em Cristo e começou a exercê-la com fé. A sexta chave. Recebendo antes de ver, a sexta e última chave que quero compartilhar é esta. Devemos receber antes de ver. Jesus disse algo notável em Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Note a ordem aqui. Primeiro cremos que recebemos, depois vemos acontecer. Não é ver para crer, é crer para ver. Isso vai contra tudo o que nos foi ensinado. Nossa mente racional diz, quando eu ver, então acreditarei. Mas o reino de Deus opera por uma lógica diferente. No reino de Deus, a fé precede a manifestação. Foi assim com Abraão. Deus lhe prometeu um filho quando ele tinha 75 anos. Ele teve que esperar 25 anos para ver esse filho. Mas durante todo esse tempo, ele se manteve firme na fé. Romanos 4:20-21 diz, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus tinha poder para cumprir o que prometera. Foi assim com os israelitas nas muralhas de Jericó. Deus lhes disse para marcharem ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia as muralhas cairiam. Eles tiveram que acreditar na queda das muralhas antes de vê-las cair. E é assim com a cura. Devemos recebê-la pela fé antes de vê-la manifestada em nosso corpo. Isso não é negação da realidade, é reconhecer uma realidade mais elevada. É dizer, sim, os sintomas ainda estão aí, mas pela fé eu recebo a verdade de que pelas feridas de Jesus eu fui curado. É como plantar uma semente. Quando você coloca uma semente no solo, não vê imediatamente o fruto. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Abaixo da superfície, a vida está brotando. Da mesma forma, quando recebemos a cura pela fé, o processo pode não ser imediatamente visível, mas isso não significa que nada está acontecendo. Aqui está a verdade extraordinária. No reino espiritual, sua cura já é uma realidade completa. Já está feito. Através da fé, você está simplesmente permitindo que essa realidade espiritual se manifeste no natural. Conheço uma mulher em Recife que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Os médicos haviam recomendado uma mastectomia, quimioterapia e radiação, mas mesmo assim o prognóstico não era bom. No dia em que recebeu o diagnóstico, ela foi à igreja, ajoelhou-se no altar e disse, Senhor, aceito a cura que Jesus já comprou para mim. Não sei como ou quando verei isso manifestado em meu corpo, mas pela fé recebo agora mesmo. Obrigada por já ter me curado. A partir daquele dia, ela começou a agir como se já estivesse curada. Ela agradeceu a Deus todas as manhãs pela sua cura. Ela falou sobre si mesma como curada, mesmo quando os sintomas persistiam. Alguns pensaram que ela estava em negação, mas ela não estava negando a realidade. Ela estava afirmando uma verdade superior. Quando chegou o dia de sua cirurgia, os médicos fizeram mais alguns exames para determinar a extensão exata do câncer. Para seu espanto, não conseguiram encontrar nenhum traço da doença. Perplexos, fizeram mais exames, pensando que talvez tivessem cometido um erro. Mas os resultados foram os mesmos. Onde antes havia um tumor maligno, agora havia apenas tecido saudável. O médico chamou isso de remissão espontânea, um termo que a medicina usa quando não consegue explicar por que uma doença desaparece. Mas esta mulher sabia o que havia acontecido. Ela havia recebido pela fé o que Jesus já havia providenciado, e seu corpo simplesmente se alinhou com essa realidade espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, estas são as chaves para a cura instantânea.
Não são técnicas complicadas ou rituais místicos. São verdades simples e bíblicas que, quando compreendidas e aplicadas com fé, liberam o poder de Deus para transformar nosso corpo num instante. Entenda que a cura já está feita. Ande em fé, não pelo que vê, mas pelo que a palavra de Deus declara. Alinhe suas palavras com o céu, falando vida e saúde sobre seu corpo. Remova toda dúvida e medo, confiando no amor perfeito de Deus. Ore com a autoridade que Cristo lhe deu, não pedindo timidamente, mas declarando ousadamente. E receba sua cura pela fé, antes mesmo de ver qualquer mudança. Estas chaves não são para poucos escolhidos, são para cada filho de Deus. São para você, aqui e agora. E quando você as usar com fé, lembre-se, a cura não precisa levar meses, semanas ou dias. Ela pode acontecer em um instante, porque o poder de Deus não é limitado pelo tempo. E quando a fé encontra seu poder, milagres acontecem em segundos. Se há uma coisa que pode abalar a dúvida de uma pessoa e construir uma fé inabalável, é um testemunho. Um testemunho não é apenas uma história, é uma prova viva de que o que Deus fez antes, Ele fará novamente. Quando você ouve o que Deus fez, algo se agita dentro de você. Isso o lembra de que o mesmo Deus que operou milagres na Bíblia é o mesmo Deus operando milagres hoje. E se Ele fez por um, Ele pode fazer por você. Lembro-me de uma senhora em Florianópolis que havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa que afetava seus pulmões. Os médicos haviam dito que ela precisaria de oxigênio pelo resto da vida. Sua capacidade pulmonar havia diminuído para apenas 30% do normal. A simples tarefa de caminhar do quarto até a cozinha a deixava ofegante e exausta. Uma noite, ela estava assistindo a um culto pela televisão, quando o pastor começou a falar sobre o poder da oração de autoridade. Ele citou Lucas 10:19, onde Jesus diz: Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Algo acendeu dentro dela. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava à mercê da doença. Ela desligou o oxigênio, colocou as mãos sobre os próprios pulmões e declarou: Em nome de Jesus Cristo, ordeno que estes pulmões sejam restaurados. Declaro que pela autoridade do nome de Jesus, esta doença não tem poder sobre o meu corpo. Pela fé, recebo pulmões novos, fortes e saudáveis e rejeito este diagnóstico. Ao pronunciar essas palavras, ela sentiu um calor percorrer seu peito. Era como se um fogo estivesse purificando cada célula de seus pulmões. No mesmo instante, ela inspirou profundamente, algo que não conseguia fazer há anos, e percebeu que podia respirar livremente. O oxigênio, que antes era sua ligação com a vida, agora parecia desnecessário. Seus familiares temiam que ela estivesse sendo imprudente, mas ela permaneceu firme em sua fé. Estou curada, ela afirmou, e estava mesmo. Quando retornou ao médico para exames, ele não podia acreditar no que via. Seus pulmões estavam funcionando a 95% da capacidade. Não havia sinal da doença, que, segundo a ciência médica, era irreversível. É um milagre, o médico disse, incapaz de oferecer qualquer outra explicação. E era mesmo. Não porque Deus fez uma exceção especial para ela, mas porque ela finalmente entendeu e aplicou a verdade das Escrituras. Em João 8:32, Jesus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não foi apenas uma oração que curou aquela mulher. Foi o conhecimento da verdade, a verdade de que ela tinha autoridade sobre a doença, a verdade de que a cura já era dela em Cristo. Este é o poder do testemunho. Ele nos mostra que não estamos buscando algo teórico ou hipotético. Estamos vendo o poder real de Deus manifestado nas vidas reais das pessoas comuns ao nosso redor.
Outra história extraordinária vem de uma pequena cidade no interior do Pará. Um homem de 47 anos sofria de uma condição cardíaca grave. Seu coração funcionava a apenas 25% da capacidade normal, e os médicos haviam lhe dado no máximo 1 ano de vida sem um transplante. A lista de espera para um novo coração era longa, e as chances de receber um órgão compatível a tempo eram mínimas. Este homem era um cristão fiel, mas como muitos de nós, ele acreditava que Deus curava apenas de acordo com sua vontade soberana e que às vezes sua resposta é não ou espere. Ele estava resignado à possibilidade de que talvez não fosse a vontade de Deus curá-lo. Então, em um encontro de oração, um amigo compartilhou com ele 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. O amigo explicou que, assim como a salvação é um trabalho concluído, a cura também é. Não é algo que esperamos que Deus faça, é algo que Cristo já fez. Esta revelação atingiu o homem como um raio. Pela primeira vez, ele viu a cura não como algo que precisava convencer Deus a fazer, mas como algo que já lhe pertencia por direito através do sacrifício de Jesus. Isso transformou suas orações. Em vez de implorar, ele começou a agradecer. Em vez de pedir, ele começou a receber. Uma noite, enquanto orava em sua casa, ele colocou a mão sobre o coração e disse: "Coração, em nome de Jesus, seja curado. Músculos cardíacos, sejam restaurados. Função cardíaca, volte ao normal. Agradeço a Deus, porque pelas feridas de Jesus, eu já fui curado." Na mesma hora, ele sentiu algo mudar dentro de seu peito. Era como se seu coração tivesse recebido um choque elétrico, mas sem dor. Apenas uma sensação de energia renovada fluindo por todo o seu corpo. Ele sabia, naquele instante, que algo miraculoso havia acontecido. Na manhã seguinte, ele se sentia mais forte do que se sentia em anos. Caminhar, que antes era uma luta, agora era fácil. Os degraus que o deixavam sem fôlego, ele agora subia sem esforço. Quando retornou ao cardiologista para seu check-up mensal, o médico ficou perplexo ao descobrir que seu coração estava funcionando a 100% da capacidade. Todos os danos anteriores haviam desaparecido sem deixar vestígios. "Isso não é possível pela medicina", o cardiologista declarou. "Deve ter havido algum erro nos exames anteriores." Mas não havia erro. Era apenas o poder da fé colocada em ação, o poder de entender o que Cristo realmente conquistou na cruz. Existe uma verdade tão simples, porém tão poderosa, que quando você a compreender, toda a sua vida mudará. A cura não se trata de ganhar o favor de Deus. Não se trata de ser bom o suficiente ou fazer tudo perfeitamente. A cura é sobre a graça. É sobre o amor de um pai que deseja ver seus filhos inteiros. Muitas pessoas lutam para receber a cura porque se sentem indignas. Elas acreditam na mentira de que talvez Deus esteja as punindo, talvez não tenham orado o suficiente, talvez não mereçam ser curadas. Mas deixe-me dizer algo. A cura não é sobre o que você merece, é sobre quem Deus é. Em toda a Bíblia, vemos Jesus curando pessoas que não fizeram nada para merecer. O cego à beira da estrada clamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Ele não tinha status, não tinha riqueza, nada a oferecer, mas Jesus parou por ele. A mulher pega em adultério, aquela que os líderes religiosos queriam apedrejar. Jesus não apenas a perdoou, mas a restaurou. Os leprosos, os marginalizados, aqueles que a sociedade rejeitava. Jesus estendeu sua mão, tocou neles e os tornou sãos. Nem uma vez ele disse: "Primeiro limpe sua vida, depois eu te curarei." Nem uma vez ele disse: "Volte quando for mais espiritual,
quando tiver feito boas obras suficientes. Não, ele curava por amor, curava porque a cura é uma expressão de sua natureza. Em Mateus 8, 2, 3, um leproso aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou o homem e disse: Quero, seja purificado. E ele foi curado de imediato. Note bem, o homem não questionou o poder de Jesus para curar. Tu podes. O que ele questionou foi o desejo de Jesus. Se quiseres. A resposta de Jesus foi clara e definitiva. Quero. Se você está aqui hoje pensando, não sei se sou digno de cura, deixe-me esclarecer. Você não é por causa de qualquer coisa que tenha feito, mas por causa de tudo o que Jesus fez. Quando ele tomou as feridas nas costas, não o fez apenas pelos justos. Ele o fez pelos quebrantados. Ele o fez pelo pecador. Ele o fez por você. Quando Jesus pendia na cruz, ele não estava pensando apenas em alguns escolhidos dignos. Ele olhou através do tempo e viu você, com todos os seus erros, com todas as suas lutas. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still.
is free. The road ahead belongs to me. Hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears. Stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn-out floors. Dusty light through broken doors. I listen close for what's not there. A voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine. And in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgot
where cities slept, neon veins, where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go.